Bom, mas eu estava falando do Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque de Holanda, ele vai falar que a alma do brasileiro é uma alma da intimidade. Nós adoramos o íntimo. E aí, ele, nesse texto pequenininho sobre o homem cordial, o Sérgio Buarque, é um texto muito pequeno. É muito interessante porque ele começa a falar que nem na religião nós somos muito sérios. E ele tem uma passagem super engraçada que ele fala assim: o brasileiro que é católico, quando entra para então ter a comunhão, ou sei lá, pegar a hóstia, alguma coisa assim, ele não fica nem um pouco concentrado. Ele fica conversando sobre a novela com uma pessoa do lado, é uma gritaria, ri, aí chega, faz pose, põe a hóstia na boca e continua falando. Então assim, nós não somos... Ainda faltou ainda, né, Mara? Acho que ainda faltou, mas agora ela tem agora. A gente fala da pouca intimidade que o brasileiro tem com o Santos. É esse aí, que a gente faz uma maior bagunça. Chama o santo pelo nome. Chama o santo pelo nome. Coloca o Santo Antônio, ele não fala isso, mas ele coloca por ponta cabeça. Assim. A gente tem uma intimidade com aquilo que seria a autoridade, que seria o diferente, o superior. Isso se dá na eleição. Não é um autor que vai pegar um pouquinho isso daí. É o Moacir Palmeira, o irmão do Vladimir Palmeira, que foi do movimento estudantil. O Moacir, que é do Museu Nacional do Rio, ele vai pegar e dizer que no Brasil, principalmente no interior, a política se dá pela adesão, não se dá pela posição política da pessoa. Então assim, ou eu sou de uma família tal, família entre aspas, da política ou da outra. E a pessoa só pode mudar, é uma espécie de uma lei não escrita, a pessoa só muda de família depois da eleição e um ano depois, senão fica chato. Então assim, ele pode discordar, mas ele vai pra guerra. E é por isso que ele, ou seja, ele é da minha família. E o pessoal que é cabo eleitoral, mesmo que ganhe dinheiro ou não ganhe, ele se mata para ganhar, para aquele candidato dele, da família dele ganhar. E ele vai ter um cargo. Ou seja, existe um deboche dessa relação da representação, porque no fundo o eleito não é representante de ninguém, ele é representante do grupo dele só. E os outros que votaram nele não interessam, é só o grupo dele que interessa. Então ele vai falar que é a questão da adesão, ou seja, essa é uma outra... Vocês estão vendo que quase todos os estudos sobre a alma brasileira depreciam muito o brasileiro. Não chegamos, talvez a única visão marxista que vai falar um pouquinho sobre a nossa cultura, por incrível que pareça, que eu vi mais acabado, é do Chico de Oliveira, num texto que ele acabou de publicar na revista Piauí. Estou fazendo só um balanço bem rápido. O que o Chico de Oliveira escreve nesse artigo? Ele primeiro passa por vários desses autores que eu falei, acho que eu não falo do Antonil, mas ele fala que os marxistas nunca tiveram condições de falar sobre a cultura brasileira, sobre os hábitos, sempre foram muito ruins. E aí ele se propõe a fazer uma leitura marxista, e eu acho que ele não faz. E ele diz basicamente o seguinte, que o jeitinho brasileiro nada mais é do que uma cópia do jeitão. O texto chama O Jeitinho e o Jeitão. E ele está dizendo que o jeitão das classes dominantes é de... Se alguém gosta, tem uma pimentinha aqui. Desrespeitar... É de desrespeitar completamente a lei, as regras. E ele cita muitos exemplos. Um dos exemplos que ele fala é que quando, logo depois que os negros são libertos, ao invés da classe dominante contratar os negros, ele vai buscar os brancos da Europa. Assim, esse é o jeitão brasileiro. Ou seja, ele nunca dá o braço a torcer, nunca cria uma condição democrática, nunca respeita a sociedade como um todo. É sempre o seu quintal, é sempre patrimonialista. E que então o jeitinho brasileiro nada mais é do que as classes dominadas tentando dar uma resposta do mesmo jeito. Ou seja, já que se burla, eu também burlo. E ele cita o Rio de Janeiro como uma grande característica, falando, nada mais alguém que poderia ser e não foi do que um carioca andando na capital com chinelo, todo desmilinguido, com camiseta ou sem camiseta. Põe no carro em cima do passeio. Ou seja, é o fracasso. Ele diz, esse é o fracasso de uma capital que ia ser, foi substituída por Brasília, que por sinal não é nada. Ele diz, não é nada, não é o Brasil. Então assim, ele diz que a proposta dele é essa, que a classe dominante cria um jeitão, e o jeitinho nada mais é do que uma estratégia de sobrevivência, que é o outro lado do jeitão. Isso não é marxismo. Para começo de conversa, que isso daí é funcionalismo, é outra linha. Ele tenta
imaginar que existe um todo e encaixa, isso é o funcional, né? Funcionalismo, encaixa as peças para dar o desenho total. O marxismo trabalha com contradição, não tem nada a ver com isso. O Chico é um cara muito bacana, corintiano, tá, mas ele realmente há muito tempo ele está deixando ter rigor. Bom, isso aí só para a gente fazer um popurrí aí das principais linhas que tentaram pensar cultura e política no Brasil. Claro que tem outras, mas aqui são as grandes raízes. Pois bem, acho que vocês viram pelo jeito que eu falar que eu não concordo com nenhuma delas. O que eu vou propor aqui, muito rápido, já estou na metade do final, tá? É uma linha de um argentino-mexicano que se chama Nestor Canclin. O Canclin publicou um livro aqui no Brasil pela editora da USP que se chama Culturas Híbridas. E a tese dele, que eu acho que mais se encaixa com o Brasil, é o seguinte: o problema da América Latina para ele é que nós não saímos do tradicional, da tradição, da cultura e dos hábitos indígenas, rurais, e nós caímos na modernidade. Então ele diz que a nossa modernidade é estruturalmente inacabada. A gente nunca consegue ser moderno, mas a gente também não é totalmente tradicional. E a gente fica numa contradição eterna. Ou seja, a gente respeita as regras, por exemplo, agora fala que bom que o juiz está colocando ordem no Supremo, não sei o que, mas ao mesmo tempo a gente burla todas as regras de convivência. Ou seja, nós temos os dois no Brasil, nós não temos um contra o outro, nós temos uma mistura, uma mescla. E eu acho que Minas traduz totalmente isso. Então assim, Minas você tem Inhotim e tem Tiradentes, mas aí você tem um festival gastronômico em Tiradentes, mas você tem Seresta em Diamantina, você tem tudo ao mesmo tempo, e às vezes é capaz de ter gente pensando as duas coisas ao mesmo tempo, mas disputa cada um uma preferência, e é uma mescla. A política brasileira é exatamente isso, e eu acho que a maior tradução dessa confusão toda é o lulismo. Eu vou terminar falando disso. O lulismo é, sem dúvida nenhuma, o esteio da ordem social no Brasil, reconstruiu ou construiu um neocoronelismo, é absolutamente paternalista, mas se apoia num movimento sindical pujante, em resquícios de movimentos sociais. Quer dizer, ele não é populista porque ele não passa por cima das organizações de representação como é a liderança populista. Mas ao mesmo tempo ele tenta incorporá-la no Estado de maneira subordinada. Ou seja, o lulismo é o estatal desenvolvimentismo conservador do ponto de vista político. Mas, então, voltando. Estou falando do lulismo porque eu acho que o lulismo carrega uma tradição da modernidade conservadora do getulismo. Para mim, o lulismo é o neogetulismo. Acho que ele é moderno no sentido de ele completar a obra do Getúlio construindo um potente mercado consumidor que nós não tínhamos. Ou seja, hoje nós podemos dizer que nós temos uma estrutura fordista, a mesma que nós tivemos nos Estados Unidos com o New Deal, a mesma que vai dar na União Europeia. Claro que é um estilo tupiniquim, mas nós temos um estilo. E eu acho que o Lula traduz tão bem isso, quer dizer, ao mesmo tempo que ele consegue transformar o BNDES no terceiro maior banco de investimento do mundo, de fomento do mundo, que tem mais recursos do que o Banco Mundial e o BID junto, é um dos bancos mais pesados que nós temos no mundo. Ao mesmo tempo você tem um presidente que tem que falar de futebol e que numa campanha ele fala, olha, aqui nós temos que acabar com o velho e trazer o novo, parejar, e alguns quilômetros do lado ele fala, não fique pensando no novo, hein, em Diadema, né? Diadema, porque aqui vocês sabem que deu o Collor, né? Quer dizer, é típico, né? Eu queria terminar essa provocação com talvez com uma questão central. Que essa contradição, essa mescla que é a cultura e a política brasileira,
Eu volto a dizer, eu acho que assim, em Inhotim a modernidade, é quase a pós-modernidade total, você não vê